Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar de novo aqui com vocês para mais uma aula nossa, né? A gente vai dar continuidade, então, aí no reino fungi. Hoje a gente vai falar especificamente aí da reprodução dos fungos, né? Reprodução esta sexuada e assexuada. E vamos, nesta aula, falar de um modo geral, né? Apesar de que cada grupo, que é tema da outra aula nossa, a próxima aula, né, melhor dizendo, vocês vão ver que há algumas particularidades nessas reproduções. Mas aqui, de forma mais geral, como que os fungos, então, fazem a sua reprodução. Então, os fungos se reproduzem por meio da formação de esporos produzidos sexuada ou assexuadamente. Então, a reprodução dos fungos ela está baseada na formação de esporos. Agora, esta formação de esporos ela pode ser de uma forma sexuada, né? Quando envolve aí dois indivíduos diferentes, né? Diferentes que eu digo indivíduos, não um fungo e uma planta, né? Dois fungos, né? Separados, né? E de forma assexuada, que é aquela que não há a troca de material genético, não há aquela mistura, vamos dizer assim, do material genético, certo? Pois bem, vamos começar então pela reprodução assexuada. A reprodução assexuada, então, não ocorre a variabilidade genética, né? Por quê? Porque ela não tem essa interação entre dois indivíduos, né? Ela tem o quê? Um indivíduo só produz os seus esporos com as mesmas informações genéticas do pai, né? Ou do genitor, vou dizer assim, né? Do pai, da mãe ou do genitor, né? Nesse caso, do indivíduo formador, né? Então, ele não há variabilidade genética e desta maneira aqui, ele se torna aí 100% idêntico, né? Idêntico geneticamente ao parietal, né? Ou seja, aos genitores. Ou seja, aqueles indivíduos que vão fazer essa reprodução assexuada não vão ter, então, essa variabilidade genética, né? Que seria o quê? O que é a variabilidade genética? Quando a gente fala em variabilidade genética, é quando há uma mistura de características, né? Não é a mesma, né? Um organismo genitor e mais um outro vão misturar informações vindas dos dois. Nesse caso, tem variabilidade genética. Nesse caso, como é o mesmo indivíduo que vai produzir os seus próprios esporos, não tem como ele ter informação de um outro indivíduo, né? Então, ele acaba não tendo essa variabilidade genética. Nos fungos, podemos encontrar 3 formas diferentes desse tipo de reprodução. 3 formas de reprodução assexuada. A primeira delas é o brotamento. Consiste na produção de um pequeno crescimento, ou broto, a partir da célula-mãe. Ou seja, não é um broto como a gente costuma ver, por exemplo, numa planta, né? Mas pela sua similaridade do acontecimento aqui, ele é chamado então de brotamento, né? Aqui a gente tem então a célula de um indivíduo aqui do reino fungi, né? Fazendo justamente esse processo de brotamento, né? Ele vai crescendo uma nova célula, sempre atrelada à célula-mãe, né? Até ela ficar madura e sim fazer de fato essa separação da célula-mãe, né? Então ela vai criando esse broto, vai criando o broto e dessa maneira vai se reproduzindo. Aqui já tem uma célula já fazendo esse processo, a gente pode observar que tudo vai se dividindo, né? Ou seja, todas as informações que a mãe tem vai ser passada então para a célula que está sendo formada, né? Para esse broto, para essa célula filha aqui, que mais para frente ela vai se desprender então da célula mãe e vai seguir a sua vida, tá? Outra forma de reprodução assexuada encontrada então nos fungos é a fragmentação. Ocorre a fragmentação de um micélio. Lembra o que é um micélio? O que é um micélio? Um conjunto de hifas, né? Conjunto de hifas, então, forma aí um micélio.
e gerando novos micélios a partir desse fragmento. Essa fragmentação ela pode ocorrer de forma voluntária do fungo, né? Ele mesmo querendo fazer essa fragmentação, né? Fragmentando algumas partes, ou mesmo ela pode acontecer por algum outro tipo de processo, inclusive acidental, né? Algum animal bateu nele e fragmentou, né? Ou ação de intempéries do clima, do tempo, né? Do ambiente ali, um vento, sei lá, uma chuva muito forte, então vai fazer com que esse fragmento se desprenda, então, do indivíduo formador ali, do indivíduo, né? E esse micélio, então, a partir dele, ele vai ser levado para um outro lugar, né? Ou mesmo vai cair no substrato ali e vai gerar um novo indivíduo a partir desse fragmento, tá? Aqui a gente tem uma representação gráfica, então, desse fragmento, né? A gente tem, então, o micélio aqui desse indivíduo, onde vai ser fragmentado, né, um pedaço aqui, né? Onde existem várias células. Essas, por ação aí de algum fator externo, né? Um vento, uma água, algo nesse sentido, ou mesmo nenhum, vai cair muito próximo do indivíduo gerador aqui, do formador, e ele vai desenvolver então um novo indivíduo a partir desse fragmento aí que se desprendeu do parietal, tá? A outra forma aqui de reprodução assexuada é a esporulação, que nada mais é do que a reprodução através dos esporos, né? Ocorre a formação de esporos através de mitose, né? E a posterior liberação ao ambiente. Quando a gente fala em mitose, a gente está falando em uma divisão equacional, né? Uma divisão igual, né? Ou seja, uma célula vai se dividir em outra igual, né? Sem redução da carga genética, tá? Isso é mitose. Então, através de mitoses, né, diversas mitoses, ele vai formar esporos, e esses esporos eles vão ficar armazenados em uma estrutura chamada de esporângio, ó. Então, o esporângio vai armazenar esses esporos, né, eles vão ser produzidos e armazenados ali até eles ficarem maduros, né, prontos para serem liberados. Que aí é o momento em que o esporângio é rompido e esses esporos, através da ação aqui, ó, por exemplo, de vento, né, de vento, água, vão ser direcionados a um outro ambiente, né? Esses esporos eles vão cair num substrato e vão germinar e vão formar aí um novo indivíduo que vai novamente realizar todo esse processo e vai formar mais indivíduos e assim sucessivamente, tá certo? Então são reproduções assexuadas dos fungos: brotamento, fragmentação e a esporulação, ok? Agora a gente vai falar da reprodução sexuada, que é a reprodução que envolve dois indivíduos, né? Em que vai haver aqui, nesse caso, uma certa variabilidade genética, ou seja, vai gerar um novo indivíduo diferente dos pais, né? Ocorre através da alternância de gerações, ou seja, fases haploides e diploides. Essa alternância de gerações a gente vê em outros grupos também, mas aqui ele fica muito nítido, né? Então, o que é uma fase haploide? O que é uma fase diploide? Uma fase haploide é quando o organismo ele possui metade da carga, nossa, botei um D a mais ali, metade da carga genética, certo? Costuma representá-lo aí através da letrinha N, né? Quando aparece N, você sabe que é uma fase haploide. Uma fase diploide é quando ele tem a carga genética completa. E costuma se representar 2N, tá? Beleza? Então, fases, ele vai ter ora a fase haploide,
horas ou momentos do seu ciclo de vida, fases diploides. A reprodução sexuada dos fungos consiste em 3 fases distintas, que é importante aqui, ó, a plasmogamia, a cariogamia e a meiose. Então são as 3 fases da reprodução sexuada dos fungos, que vocês vão ver aqui que é bem tranquilo de entender, não tem muito segredo, tá? Claro que, como eu falei lá no início, alguns grupos vão ter algumas particularidades em relação a todo esse processo, mas no geral é desta maneira que ocorre, tá? Aqui a gente tem uma fase assexuada, né, que ocorre, como eu falei para vocês, na produção de esporos, né? Então, nós vamos ter os esporos liberados lá do esporângio, esses vão chegar ao substrato, vão germinar, vão formar um novo micélio, esse novo micélio ele vai produzir então o esporângio, e o esporângio então vai produzir e armazenar esporos, que através de mitoses, que são divisões sucessivas e equacionais dos esporos, vão formar vários esporos ali dentro desse esporângio, e quando maduros vão ser liberados ao ambiente e novamente germinar, formar micélio, esporângio, mitose, germina. Então essa é a fase assexuada que a gente falou agora há pouco. Uma fase sexuada ela é um pouquinho diferente. Partindo do micélio, né, que é um indivíduo, né, ele vai sofrer o quê? Uma junção, ou seja, uma fusão de citoplasmas. O que quer dizer isso aqui? Quando a gente está falando em reprodução sexuada, desculpe, a gente está falando em 2 indivíduos, né? Então nós vamos ter, por exemplo, aqui um indivíduo aqui, né? O outro indivíduo aqui, né? Certo? Esses vão possuir o que aí nas suas células? O núcleo, certo? Eles vão ter um núcleo ali, ok? Este núcleo, vale lembrar que ele sempre vai estar em uma fase N, tá? Ou seja, uma fase com metade da sua carga genética, ok? O que vai acontecer? Esses 2 indivíduos eles vão ser atraídos um pelo outro, né? Vai haver uma certa atração aqui. E só ocorre com essa atração. Os 2 têm que estar atraídos um pelo outro. E ocorre através da liberação aí de certos feromônios, né? São hormônios aí que vão estimular este tipo de reprodução. Então, a primeira fase, a plasmogamia, é a fusão de citoplasmas. O que é o citoplasma? Citoplasma da célula e citoplasma da célula, certo? É todo o interior aqui. Quando a gente fala em fusão, os 2 vão se fundir aqui, ou seja, vão virar um só, certo? Ou seja, fundiram os citoplasmas. E nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai estar numa fase heterocariótica, né? Ou seja, onde nós vamos ter o quê? 2 núcleos haploides aqui, ó, em cada célula. 2 núcleos haploides. Essa fase aqui, heterocariótica, ela pode ficar ou pode durar muito tempo, ou mesmo ela já pode partir para a próxima fase de imediato, ou ficar aguardando um período mais apropriado, né? Enfim, né? Pode demorar aí meses, anos para ocorrer a próxima fase, tá? Então, do micélio ocorreu a plasmogamia, que foi a fusão dos citoplasmas, certo? E aí ele chega na fase heterocariótica, que é a fase que possui 2 núcleos ali, né, no interior do citoplasma desse indivíduo. E aí nós chegamos na outra fase, que é a cariogamia. A cariogamia nada mais é do que a fusão dos núcleos. Não temos 2 núcleos com metade da carga genética? Sim, né? Nós temos 2 núcleos com metade da carga genética, que na próxima fase eles vão fazer o quê? Vão se fusionar, né? Nossa, que desenho mais bonito. E aí eles vão virar o quê? Um núcleo só, ou seja, um núcleo diploide, um núcleo 2N, né?
2N, ok? Esses dois núcleos, ó, só lembrando, né, como eles vieram de indivíduos diferentes, eles possuem o que aqui? Informações diferentes. Núcleos com informações genéticas diferentes, certo? E aí, no momento em que eles se fusionam aqui, o que vai ocorrer? Uma certa mistura, ou seja, vai vir características desse indivíduo aqui e características desse indivíduo aqui, né? E dessa forma, formalizando de fato aí uma reprodução sexuada, né? Beleza. E aí ele formou então núcleos diploides, né? Então temos núcleos diploides. E aí o que vai ocorrer? Eles vão formar, esse indivíduo vai formar o esporângio, né? Lá no esporângio, o que vai ocorrer lá no esporângio? Formação de esporos. Esses esporos, eles vão ser formados através de meiose e não mitose, como no caso da reprodução assexuada. Para vocês entenderem o porquê da meiose, porque se ele seguir o fluxo da reprodução sexuada, ele não pode fazer mitose aqui. Então a outra fase aqui dele é a meiose. Esses núcleos eles vão sofrer meiose, esses esporos, desculpa. Esses esporos formados, eles possuem carga 2N. Só que eles vão sofrer o quê? Meiose. A meiose é uma meiose, o próprio nome ajuda, né? Meio, né? Vai dividir, vai ser uma divisão reducional. O que é uma divisão reducional? De uma carga completa de material genético, né? Uma carga completa de cromossomos, ele vai ser reduzido pela metade, ou seja, ele vai voltar a ser N. Esses esporos, eles vão ser N, tá? Esporos, novamente, haploides, tá? O que vai acontecer com esses esporos? Vão ser liberados, né? Depois de estar lá no esporângio, depois de maduros, vão ser liberados, vão encontrar um substrato, vão germinar, vão formar um novo micélio, e aí vai ocorrer o que? A plasmogamia, né, que é a fusão do citoplasma de um e outro indivíduo. Depois, a cariogamia, onde os núcleos vão se fusionar. Aí vai haver a formação do esporângio e a formação de esporos haploides, né, com metade da carga genética, que vão germinar, vão formar micélio, e aí o ciclo de reprodução sexuada ele continua normalmente, tá certo? Vale lembrar aqui, eu coloquei aqui embaixo para vocês, que dependendo do grupo que a gente vai falar, nas próximas aulas a gente vai trabalhar os grupos, né? A gente tem nomes específicos desses esporos aí. Nós temos os zigósporos, nós temos os ascóporos e os basidióforos, tá? Agora, basidiósporos, desculpe, certo? Mas isso aqui a gente vai trabalhar direitinho quando a gente estiver falando nos grupos. Vocês vão ver que em vez de esporos, depois da meiose, eles vão falar em basidiósporos, né? Por exemplo, lá nos basidiomicetos, que são os cogumelos, né? Em vez de falar formou esporângio, dentro do esporângio a gente encontra basidiósporos em vez de esporos. Essa é a única diferença, tá? Que existe um nomezinho diferente para esses esporos após a meiose aqui, tá certo? Beleza, gente? Nossa aula então de reprodução foi essa aí. Eu espero aí que vocês tenham entendido, compreendido as duas formas de reprodução então dos fungos que a gente encontra nos fungos, né? E que vai servir de base para a gente poder estudar um pouco os grupos dos fungos também, né? Vai auxiliar lá quando falar esse fungo ele faz reprodução através de brotamento. Você já vai lembrar então do brotamento aqui desta aula específica de reprodução, certo? Um abraço para vocês, bons estudos e a gente se encontra então na próxima aula.